Muito bem, pessoal, estamos aqui para a nossa próxima aula, aula 3. Na primeira aula a gente falou sobre mitologia, falamos também um pouquinho sobre a etimologia da palavra, filosofia, as formas de conhecimento. Na segunda aula, nós abordamos aqui a filosofia pré-socrática ou a filosofia cosmológica. Conversamos um pouquinho aqui sobre os filósofos pré-socráticos, falamos um pouquinho sobre a busca que eles tinham por elemento primordial do universo ou arquê. E nessa aula a gente vai falar sobre a filosofia clássica ou a filosofia socrática, o período mais importante da filosofia. No entanto, que a filosofia é compreendida entre pré-socráticos e depois do período socrático, ou seja, o período depois de Sócrates. Nesse momento, a filosofia vai agregar alguns outros elementos como objeto do seu estudo e das discussões, ok? Então, nós vamos discutir aqui um pouquinho hoje sobre a filosofia clássica. Vamos falar também sobre Sócrates, vamos falar sobre os sofistas, um grupo de pensadores, de filósofos que deram muito o que falar durante os seus encontros aí com Sócrates, beleza? Então vamos lá, a introdução da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre Sócrates, vamos falar sobre o método socrático, vamos falar sobre os sofistas e dois principais sofistas, dois principais aí pensadores do período que estava ali junto com Sócrates, nesse período chamado filosofia clássica. Nós sabemos então que esse período chamado o período socrático, clássico, ele é importantíssimo por causa da figura principal, Sócrates, certo? E tem uma frase atribuída a ele, muito legal, que todos nós conhecemos, né? Então, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham saber alguma coisa. Essa frase é fundamental para a gente entender todo o pensamento de Sócrates, para a gente entender toda a sua filosofia, os seus questionamentos, né? E essa questão que quando ele diz, eu sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem contra aqueles. Quem são esses aqueles? É possível identificar? O que nós sabemos é que Sócrates nada escreveu, né? Sócrates foi um personagem, não escreveu nada. Todo conhecimento que nós temos sobre o seu pensamento, suas ideias, estão contidas na obra do seu mais importante discípulo, Platão, né? Nos seus também contraditores da época, nos escritos de Aristóteles, mas ele em si nada escreveu. Sua função, né, e seu trabalho, ele ficou todo em torno de divulgar suas ideias, seus questionamentos e, de certa forma, fazer se despertar para essas discussões aí que ficaram evidentes tanto na filosofia do seu discípulo Platão, quanto depois na filosofia do discípulo de Platão, Aristóteles. Nós vamos, então, perceber aí que Sócrates, o seu período de atuação aí, 470 e 399 a.C., foi mestre de Platão e é considerado, né, um dos fundadores da filosofia ocidental. E aí é importante um detalhe, que a jornada filosófica de Sócrates começa numa visita ao oráculo de Delfos. Né? Vocês lembram? Esse templo ele é muito interessante, porque esse templo, na verdade, é a pedra que o pai de Zeus achava que tinha comido Zeus, mas na verdade a mãe tinha dado uma pedra e quando ele regurgita, né, vomita essa pedra, então virou oráculo de Delfos. Vamos perceber que mesmo no início da filosofia havia ainda elementos mitológicos muito presentes na sociedade. E ele diz o seguinte, quando ele vai visitar esse oráculo, ouviu uma das suas sacerdotisas que o fato de ele não saber nada tornava mais o homem mais inteligente do mundo. Olha que interessante. É uma sacerdotisa do oráculo de Delfos que faz com que o nosso personagem principal da aula de hoje se torne um grande filósofo. Né? Algumas contradições legais a gente começar a perceber. Então, Sócrates ele é muito conhecido porque o método dele, gente, não significava em dar respostas prontas e acabadas para as pessoas. Mas o Sócrates tinha como principal método fazer outras perguntas. Né? Fazer outras perguntas então era pergunta sobre pergunta e nesse sentido ele desestabilizava um pouco ali o seu interlocutor
e fazer com que aquela própria pessoa que perguntou chegasse ela mesma, né, a uma verdade. Olha que interessante. Então, esse método, que depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante, chamado método socrático, tinha como principal fundamento isso: desestabilizar primeiro o oponente, fazendo novas perguntas e depois fazendo que essa pessoa construa ela mesma a sua própria verdade. E aí essa postura indagadora, essa postura, digamos, de forma provocativa do Sócrates, fez com que ele tivesse uma legião de jovens que o seguisse. Então, a galera gostava daquela provocação, né? Porque, veja, até então, como era a sociedade grega? Uma sociedade tradicional, como outra qualquer, onde cada um vai repetindo aquilo que ouve, certo? De repente, surge alguém que começa a fazer com que as pessoas construam o próprio conhecimento. Então, começou a chamar a atenção na cidade. Nós vamos falando já de um ambiente urbano, tá? Então, a aglomeração, as cidades, começou a chamar a atenção dessa juventude, que vamos lembrar, lá da nossa primeira aula, quando a gente estava falando do que era a virtude ou a vida virtuosa, o grego lá do período homérico. Primeiro, na obra Ilíada, o guerreiro, correto? O vencedor, o guerreiro valente, né? Configurado nos personagens, nos grandes heróis ali da obra Ilíada. Só que pouco a pouco essa arete, ou essa virtude, o que é bom, a vida boa, começa a ser explicado de outra forma. Na obra da Odisseia a gente já começa a perceber isso, que é a vida sedentária, a casa, o lar. Mas agora, nesse momento aqui, nós temos uma nova arete sendo forjada no interior da sociedade grega, que é o que, gente? O cidadão, né? Então, é importante a gente pensar nesses termos: quem era o cidadão, quem era ou seja, quem podia fazer parte das decisões da cidade. E, esse momento, a gente tem uma arete que está em torno dessa cidadania. Então, o que era ser um bom cidadão, um bom grego? Não era mais ser um guerreiro. Agora é ser um bom orador, falar bem, ter bons argumentos, debater, ser um bom debatedor. Então, algumas questões que vai ser importante agora aqui, nesse primeiro momento da filosofia socrática, que ela tem um problema prático, que é o problema de você se falar bem, ser um bom orador, mas ela vai ter um problema de fundo aí filosófico. Porque os seus oponentes, os seus opositores, os sofistas, os opositores do Sócrates, eles têm um método de ensinar os jovens, o que o Sócrates não concorda. E o Sócrates então propõe uma nova forma de ensino e de aprendizagem. Ele causou uma revolução em Atenas e ele teve muitos seguidores, o que provocou o ódio dessas pessoas, porque ele foi acusado de corromper os jovens, foi acusado de negar os deuses, e foi acusado de, uma certa forma, um ateísmo, né? De negar os deuses e perverter a juventude. E aí, então, no final da vida de Sócrates, ele é obrigado a negar os seus ensinos, né? Mas aí ele não nega os ensinos, então ele é envenenado, né? Eles suicidam ele, eu costumo brincar assim, né? Ele é condenado a beber veneno e morre, então. Foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude e renegar os deuses. Foi condenado à morte por ingestão de um veneno chamado cicuta. E faleceu sem deixar nada escrito, como eu já havia falado. Ele não escreveu nada, mas graças a Platão, nós temos os diálogos de Sócrates, de certa forma, então, guardados, né, registrados na história e na filosofia. Que bom, né, que o Platão guardou essas conversas. Inclusive, sugiro que vocês leiam, vale muito a pena a gente conhecer melhor esse pensador. Mas eu gosto de conhecê-lo nos confrontos que ele teve, que aí ajuda a identificar melhor o que ele pensava e como que ele conduzia aí essas adversidades, esses problemas, desses confrontos que ele tinha com os sofistas. Então, como eu já estava falando, a gente pode perceber que houve uma mudança na sociedade. A política passou a ser o centro das atenções nas instituições em Atenas. A democracia era um sistema de governo que pressupunha a escolha periódica dos seus líderes,
Então veja só, eles desenvolveram um sistema político chamado democracia. A gente pode discutir um pouquinho dessa democracia, as características dela, quando a gente falar sobre política em Platão, política em Aristóteles, a gente vai conseguir identificar um pouquinho melhor que tipo de democracia é essa, qual democracia nós estamos falando. Mas o que é mais correto é que o Sócrates estava percebendo que as pessoas que estavam indo lá fazer os seus discursos na ágora ou na praça, que era o local dos debates, não estavam todos preocupados com a verdade, mas estavam apenas preocupados em convencer a plateia, as pessoas, dos seus argumentos. E aí tem um problema sério. Qual é o problema? O problema da verdade. Sócrates ele não queria apenas convencimento, mas ele queria que aquele discurso ou aquelas falas estivessem, de certa forma, baseado em verdades, e não apenas em técnicas de persuasão, técnicas de convencimento, né? Ou técnicas retóricas, né? Discursos muito bom, discurso muito legal, mas um discurso que não se aplica à verdade. No entanto, que aí a gente tem a expressão sofisma, né? O que é um sofisma? Sofisma é um discurso retórico que não corresponde à realidade dos fatos, ou um discurso feito na intenção de manipular as pessoas. E era isso que Sócrates começou a identificar nesse momento em que a vida urbana estava pujante, que a cidade estava crescendo, se desenvolvendo, os jovens interessados na política da cidade. Ele começou a perceber que as pessoas estavam se desvirtuando, ao invés de buscarem respostas verdadeiras ou respostas com base em fatos, estavam apenas preocupados nas técnicas de convencer a plateia, de convencer as pessoas. Esses personagens a gente vai ver que é conhecido como sofistas, certo? Mas neste período em que já estão avançadas as questões cosmológicas, ou seja, a gente já tem um certo elevado número de filósofos que estão discutindo já, começou-se então a buscar agora a vida, o foco agora é a vida urbana, a vida cidatina e o que está acontecendo. É nesse contexto então que surgem os sofistas, né? Esses sofistas, quais são as características desses pensadores, ou desses que a gente pode considerar sábios ou filósofos? Sofista significa, de fato, professor de sabedoria. Então, esses homens portadores de uma eloquência comum, é importante a gente saber isso aqui. Os sofistas tinham uma característica de ser bons oradores, né? Propunham ensinar qualquer coisa aos cidadãos. Então, eles eram professores, né, de sabedoria, de retórica e propunham ensinar desde que as pessoas pagassem. Então já tinha um problema aí, que os livros apontam que Sócrates tinha um problema com os sofistas, porque os sofistas cobravam pelos seus ensinamentos, não era um ensinamento gratuito, era um ensinamento do qual eles cobravam para isso. No entanto, e aí veja, no que consiste a técnica dos sofistas? Apenas ensinar as pessoas a convencer, persuadindo, né? Ter técnicas apuradas de persuasão para na hora dos debates, porque vamos lembrar que a democracia ateniense exigia a participação de todos os indivíduos, e aí quem estava responsável por conduzir o debate ia para a frente da ágora e aí fazia seus argumentos e depois as pessoas votavam. Era uma democracia direta, né? E não indireta, como é a nossa. A nossa é indireta, ainda representativa, né? Lá não, é democracia direta. Os próprios cidadãos definiam quem votava, né? Acerca do que desejavam e achavam mais adequado, correto? E eles eram oradores muito ardilosos, eles eram muito hábeis na técnica da oratória. Então, e aí a grande preocupação, como eu já contei, do Sócrates esses camaradas não têm compromisso com a verdade. Eles querem apenas, por interesses, ensinar as pessoas a convencer os outros dos seus próprios interesses. Sócrates achava aquilo um absurdo. E aí, então, a gente tem alguns desses sofistas, ok? O primeiro sofista é Protágoras, em 490, 415 a.C., é o primeiro sofista. Veja, esse camarada, ele tem uma característica, esse pensador aí, do
subjetivismo. Ele tinha uma frase importante: o homem é a medida de todas as coisas. Olha que interessante. Ou seja, a verdade é o que cada um considera ser a verdade. Cada pessoa pensa e deseja algo para si, então a verdade diz respeito ao que eu penso ser a verdade. Protágoras era extremamente hábil, orador, eloquente, e ele tinha um prestígio muito grande, gozava de um prestígio muito grande em Atenas, e de certa forma a influência dele era muito grande. Mas, como eu estava dizendo anteriormente, a técnica era apenas a repetição e não fazer com que cada pessoa, principalmente os jovens, chegassem à verdade construída a partir de uma reflexão interna mais profunda. Apenas em repetir aquela transmissão de conhecimento e não fazer a reflexão. E então, ele dizia que a verdade dependia de cada um. E aí já vê esse subjetivismo. Ou seja, se a verdade depende de cada um, então não existe uma verdade, existem várias verdades. Então a verdade ela não existe. Só que se discordava completamente desse ponto aí. E nós temos então agora o Górgias, que é um outro sofista muito importante, no ano 485 a 380 a.C. O Górgias, se o Protágoras ele tinha uma característica de ser muito subjetivista, quando ele aponta essa questão de a verdade depende de cada um, por sua vez, o Górgias ele tem essa característica de ser um pouco mais nihilista, de ser uma pessoa um tanto quanto desprendida de alguns valores, mas ele era um cético. Então ele dizia o seguinte, que o real não existe. Olha que interessante. Ele vai assim, o real não existe. Se existisse, a gente não conseguiria descrever. E se a gente descrevesse, as pessoas não iriam compreender. Enfim, ele está dizendo que o máximo que a gente pode fazer é falar de uma verdade que é provisória, mas a gente nunca vai chegar no real. Essa discussão cética, ela vai se desenvolver também na filosofia, mais à frente a gente vai ver. Mas olha que interessante, lá nesse período você já tinha o que levava as pessoas então, desse modo, Górgias acentuou seu ceticismo, evidenciando a impossibilidade de um conhecimento definitivo. Então, não existe um conhecimento definitivo. Os dois partem do mesmo pressuposto, a verdade é construída por cada um, provisória. Compreende? Essa é a discussão. E aí, então, a gente vai compreender agora o método socrático. O método socrático, gente, ele é muito importante porque ele é a forma como que o Sócrates desenvolvia suas ideias. Como que ele fazia que as pessoas chegassem a essa verdade e não ficasse presa apenas a um conhecimento, Porque, como diz aí o ditado, falar até papagaio fala, Agora, a questão não é só transmitir o conhecimento, é produzir. O conhecimento é produto de uma reflexão mais profunda, de uma verdade construída, do meio dialético, do diálogo. E aí, então, ele tinha como princípio a construção do conhecimento ao invés de uma mera transmissão de ideias. Exatamente isso eu acabei de apontar. Então, a questão não é apenas você transmitir o conhecimento, mas é construir o conhecimento. É mais ou menos aquela questão, Você decora ou aprende, Na sala de aula a gente tem muito isso. Tem muitos estudantes que às vezes decoram para fazer uma prova, mas aí logo depois, como ele não aprendeu, ele vai esquecer. Aquilo que a gente aprende ficou construído dentro da gente. Aquilo que a gente aprende, apenas decora, e isso tem um prazo de validade e não produz um efeito, digamos, transformador nesse indivíduo que aprende, que apreende, de certa maneira, toda vez que a gente absorve o conhecimento, a gente depois também acaba colocando a nossa impressão digital nesse conhecimento que a gente absorveu e compartilhou. Então, ele tinha duas etapas, o método socrático: ironia e maiêutica. E a gente vai ver aí o que cada um desses momentos representava. Então, a ironia, ele representa um questionamento em forma de refutação. Inclusive, o que significa a palavra no original. Você pergunta, você responde uma pergunta perguntando de novo. Então, você refuta uma questão fazendo perguntas. E a intenção é exatamente desestabilizar essas verdades absolutas
que talvez está no seu interlocutor. Esse interlocutor faz uma afirmação, você devolve, você tira, o ponto final e coloca uma vírgula, coloca uma interrogação, Lá no final de cada afirmação, você coloca uma interrogação. Você devolve essa interrogação e você vai provocando que essa pessoa faça outras afirmações e sempre você for levando ela a um novo questionamento. A maiêutica é importante isso aqui. Segundo as tradições e os textos, a mãe de Sócrates era parteira. E essa palavra maiêutica significa parto. É exatamente isso. Então Sócrates, no primeiro momento, ele desestabilizava os oponentes, ele fazia com que essas pessoas duvidassem das próprias afirmações que elas haviam feito, mas não era apenas, gente, para desestabilizar a pessoa. Não. Depois que essa pessoa tivesse as suas convicções abaladas, ele então começava a construir junto com aquela pessoa as ideias. Por isso, maiêutica significa parto, parir as ideias, fazer com que cada indivíduo possa dar luz às ideias, trazer esse conhecimento de forma mais apurada, menos imediata e profunda, uma reflexão mais profunda acerca daquele conceito raso, daquele conceito talvez um tanto quanto temerário. A pessoa vai então chegar a um conceito mais profundo e mais verdadeiro daquele determinado conhecimento, daquele determinado ponto que está em discussão. Então, o método socrático deixou como legado tornar as pessoas mais críticas. Então, eu não vou apenas, divulgar ou passar, em tempos de redes sociais, compartilhar determinada informação sem saber se aquela informação é verdadeira. Eu tenho responsabilidade com o que eu falo. Essa responsabilidade com o que eu falo, essa responsabilidade me torna crítico, porque eu preciso, antes de levar uma informação adiante, eu preciso então compreender se aquilo é verdadeiro, se aquilo corresponde aos fatos, se aquilo corresponde à verdade. Então, o método socrático, o grande legado do método socrático é fazer com que cada um de nós sejamos mais críticos e mais responsáveis por aquilo que falamos. Então, toda vez que cai lá numa questão, método socrático, ironia maiêutica, no primeiro momento, ironia desestabiliza, faz aquela pessoa que está cheia de convicção duvidar dessas convicções, e depois faz com que ela, então, por si só, consiga construir as ideias, seja crítica e responsável pelo conhecimento que ela está transmitindo. E aí vai gerar o que também, pessoal? A grande sacada do método socrático, a autonomia na construção do conhecimento. Essa palavra é fundamental. Cada pessoa, então, construindo em conjunto e de maneira autônoma esse conhecimento. E não mais ficar naquele jogo sofístico de apenas reproduzir uma ideia, como se fosse sua, mas apenas reproduzindo aquela ideia. Enfim, Sócrates ensina que a gente deve, então, construir o nosso próprio conhecimento. Então, tá aí um resuminho para vocês, E método socrático, perguntar e questionar verdades, a ironia. E no segundo ponto, essas verdades pré-concebidas, fazer cada pessoa refletir de forma autônoma. Essa é a grande diferença. Um resumo para você, no método socrático, ironia, perguntar e questionar verdades pré-concebidas, e na maiêutica, fazer cada pessoa refletir de forma autônoma. Vamos então a uma questão aí que caiu no Enem de 2017, ok? Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir atenção uma direção comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos, quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na alternativa A, contemplação da tradição mítica, B, sustentação do método dialético, C, relativização do saber verdadeiro, D,
valorização da argumentação retórica e investigação dos fundamentos da natureza. Olha que interessante. Então, qual alternativa você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você marcaria qual? Então vamos lá, estudando uma por uma, e a gente vai eliminando aquelas que a gente achar que são absurdas. Então aí, contemplação da tradição mítica, absurdo. Estou falando de filosofia. Então, joga A fora. Sustentação do método dialético. Dialético, diálogo. Sustentação. Afirmar. Vamos deixar suspenso e partir para a letra C. C. Relativização do saber verdadeiro. Não, nós vimos que isso aqui é a característica de quem? De Protágoras. Ele que era um subjetivista e relativista do conhecimento. Letra D. Valorização da argumentação retórica. Nós vimos que essa é uma característica dos sofistas e não do Sócrates. E letra E. Investigação dos fundamentos da natureza. Aí já vimos na nossa aula lá dos pré-socráticos que essa é uma preocupação pré-socrática e não socrática, do período clássico. Então, qual seria a alternativa? Quem marcou a letra B está correto. É a sustentação do método dialético. Beleza? O diálogo e a interpolação com o interlocutor. Vamos a mais uma questão. Essa aí está no vestibular de 2011 em Goiânia. No século V a.C., Atenas vivia o auge da sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados. Afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora, para obter a aprovação da maioria. Esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. E isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como a alternativa A, alternativa os epicuristas, alternativa B, sofistas, alternativa C, hedonistas, alternativa D, maniqueístas ou alternativa E, cínicos. Qual alternativa você marcaria aí? A, B, C ou D? Vamos ver um por um. Quem são os epicuristas? Epicurista é um movimento importante, mas esse movimento ele vai ganhar notoriedade lá no período helênico, que a gente vai ver mais adiante. Então, vamos deixar de lado. Sofistas. É claro que é os sofistas, né, gente? A gente acabou de discursar sobre eles, vimos que é exatamente isso. Eles eram professores de sabedoria, ensinaram. Vamos ver o que não é as outras alternativas, é importante a gente ver. Hedonistas é um movimento também do período helênico, que tinha como elemento fundamental a busca pelo prazer. Os maniqueístas. O maniqueísmo era uma espécie de movimento filosófico religioso que dividia a realidade entre o bem e o mal, opostos. E os cínicos também é um outro movimento presente apenas na filosofia helênica. Então, as características que nos apresentam o comando da questão nos levam a indicar a alternativa B. Parabéns, aqui marcou B. O grupo que foi duramente criticado por Sócrates foram os sofistas, que eram pessoas que estavam preocupadas apenas com a transmissão do conhecimento e não com a construção autônoma do conhecimento, responsabilizando cada ouvinte, cada interlocutor por esse conhecimento. Ficamos por aqui hoje, a nossa aula, falando sobre Sócrates. Até a nossa próxima aula, que a gente tem mais algumas coisas para conversar aqui no nosso Pré-ENEM Digital.